Meu povo, hoje nós vamos falar de duas HQs incríveis que todo mundo tem que conhecer, que todo mundo que ama Edgar Allan Poe e que ama o horror em si tem que conhecer, que são então as HQs A Vida e os Amores de Edgar Allan Poe e Delírio Tremens de Edgar Allan Poe. Ambas então que eu recebi de parceria em edições de luxo. Essa aqui saiu pela editora Clepsidra e essa aqui saiu pela editora Draco, e a gente vai conversar sobre elas logo depois da abertura. Vem comigo! Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Então, povo, a gente vai conversar sobre essas duas HQs fenomenais aqui e que, com certeza, se você é amante da literatura do Edgar Allan Poe, com certeza você vai amar isso daqui. Primeiro vamos falar sobre essa daqui da Clepsidra, A Vida e os Amores de Edgar Allan Poe, que, como vocês podem ver, é uma HQ biográfica. Vai contar então a vida do Edgar Allan Poe, vai contar então sobre os envolvimentos amorosos que tiveram na vida dele, sobre as tragédias e tudo mais. Essa HQ foi roteirizada pelo Rubens Francisco Luchetti e ilustrada pelo, eu não vou saber falar o nome dele, gente, Eduardo Schlosser. Eu não sei falar o nome dele, mas ela tá incrível. Foi lançada pelo sebo Clepsidra, que era um sebo e agora veio a editora, nessa edição de luxo aqui, capa dura e tudo mais. O papel de altíssima qualidade, sabe aquele papel de revista? E gente, ela tá incrível. Ela tá muito bonita, ela tem um visual muito peculiar dela, sabe? As ilustrações, a arte dela é uma arte que eu nunca tinha visto antes, esse formato de arte. Ela é muito bonita. Tem cenas aqui que fica na cabeça da gente, sabe? Deixa eu ver se eu acho uma aqui em especial. Olha aqui essa daqui, que legal a retratação. Pelos olhos do gato preto, vendo a cena acontecer. Muito criativo, né, gente? Tem cenas aqui onde o Poe vai se defrontar então com seus demônios interiores e tudo mais. Olha essa cena aqui da chuva, gente. Ele de frente ao túmulo. Muito bonita, né? Muito bem desenhada, muito bem ilustrada. Vamos ver o que mais aqui que eu posso mostrar pra vocês, porque tem muita coisa bonita nessa HQ. Olha esse gazebo aqui então, com essas árvores secas, bem gótica mesmo. Esse gazebo é uma cena bem importante na história do Edgar Allan Poe em si. Olha aqui então o Edgar Allan Poe de frente com o corvo. Muito interessante. Esse aqui é um dos demônios interiores dele. Nossa, ele tem... O autor fez essa opção de mostrar então as vozes na cabeça dele como monstros ao redor do Edgar Allan Poe. Vocês podem ver aqui nesses quadrinhos aqui então. E a história do Poe, gente, é uma história melancólica do começo ao fim. É uma grande tragédia, assim, grega. Porque o Poe já começa com uma infância difícil. Desde pequenininho, com apenas 2 anos, ele perdeu a mãe dele, a mãe biológica dele, que era uma atriz de teatro. E ele perdeu essa mãe biológica e foi adotado, então, pela família Allan. A mãe adotiva era muito carinhosa com ele, a Frances, mas o pai já tinha uma certa aversão a ele. Falava que ele era filho de saltimbancos e que não merecia respeito, que ele ia ter esse lado ruim dessa laia de povo do teatro, porque lembrando que naquela época o teatro não era muito bem visto na sociedade, não era uma profissão digna. E acontece então que ele vai crescendo nessa família e tudo mais, e ele vai crescendo com o amor da mãe adotiva e o desprezo do pai adotivo. E ele vai então crescendo, vai estudar em escolas particulares e vai dar muito trabalho, vai se envolver com jogos de azar, vai se envolver com bebida e tudo mais. Ele vai ser deserdado, porque acontece isso mesmo, e é onde ele vai então começar a se deparar com a morte sempre seguindo ele e as pessoas que ele ama, gente. Então sempre tem alguém que vai morrer. A mãe dele morreu quando ele nasceu. Passa um tempo, uma paixãozinha de adolescência dele acaba morrendo também. Passa-se mais outro tempo e a mãe adotiva dele acaba morrendo. Gente do céu, o cachorro tá lá, do vizinho tá latindo aqui. Pelo amor de Deus, o bicho vai estourar. Tá latindo, não para, olha aí. Gente, retornando aqui.
E a morte vai sempre marcando a vida dele de forma trágica e vai perturbando cada vez mais ele. A gente vai acompanhando então a história, ele sendo perturbado pelos demônios internos, os fantasmas da morte e tudo mais. E como isso vai acarretar na vida trágica que ele vai levar cada vez mais e mais pro fundo do buraco, sabe? Pro fundo do poço. Vai mostrar então a criatividade exacerbada que ele tinha necessidade de colocar as obras dele no papel, que ele ficava perturbado quando não colocava, e mesmo quando ele colocava, não era um momento prazeroso para ele, não era um momento de alívio, era um momento penoso também. E ele vai mostrar então o envolvimento dele, tão polêmico, né, hoje em dia, com a prima dele, a Virgínia, que era uma menina que quando ele se casou ela tinha 14 anos só. Ele já era um moço de 30, parece. Eu não lembro as idades certinhas, gente, me desculpem. Falar em gato aqui, ó. O Rakan tá aqui comigo. Falou aí, pessoal, Rakan. Não é gato preto, mas é gato amarelo, né, Rakan? E a vida dele foi marcada por muitas tragédias. Como é que chama? A opressão. Não é bem opressão a palavra que eu quero usar. O oportunismo dos editores em cima da obra dele era gigantesco, gente. Ele escrevia coisas magníficas, ele teve sucesso crítico e comercial na sua época em vida, sim. Muitas pessoas ficavam extasiadas com as histórias dele nos jornais que saíam na época, em revistas que saíam na época. Ele era comentado e tudo mais. Olha o Rakan pulando. Ele era comentado na sociedade e tudo mais. Inclusive tinha cenas interessantes que ele fazia leituras assim ao vivo para grandes públicos e tudo mais, né? E as moças ficavam enamoradas com ele porque ele era simpático e misterioso e lia seus poemas, então declamando seus poemas. E o pessoal achava ele muito inteligente e tudo mais. Só que ele não ganhava nenhum centavo com tudo isso, sabe? Ele recebia mal. Ele não tinha o reconhecimento merecido por parte dos editores. Ele não tinha sucesso financeiro. E foi onde ele foi indo cada vez mais para a ruína. Ou seja, a vida dele foi realmente um romance gótico trágico. Ele é, propriamente dito, um herói de romance gótico trágico. Então, pessoal, é uma vida complicada, é uma vida triste. Mas eu recomendo demais essa HQ. Ela tá linda, ela tá incrível, ela tá extremamente fiel à história verdadeira do Poe. Você vai encontrar tudo de mais importante acontecendo na vida dele, vai estar aqui. Como eu mostrei pra vocês, as artes são incríveis, fenomenais. Tá perfeito. Olha essa aqui, gente. Olha isso. Tá perfeito. Você lê a página assim e enche seus olhos. Você fica preso na ilustração. Você fica preso em tudo assim. É incrível. Eu li ela de uma só vez. E eu acabei de ler ela. Fiquei apaixonado, peguei e comecei do começo de novo, na mesma hora que eu acabei, porque eu fiquei apaixonado, porque é tocante, nossa, é perfeito, gente, é muito bom, eu recomendo demais. Agora, outra que é intimamente relacionada a Edgar Allan Poe, né, essa daqui, Delirium Tremens, de Edgar Allan Poe. Essa aqui é uma HQ antológica, uma coletânea, foi lançada pela editora Draco, e foi organizada pelo Rafael Fernandes. Rafael, meu amigão aí, cara super talentoso. E tem um dedo muito bom para escolher a história, viu, gente? Porque, olha, essa aqui é uma coletânea que eu posso falar com toda certeza que é perfeita do começo ao fim. E olha que vocês sabem que isso é raríssimo de acontecer. Tanto em coletânea de quadrinhos, quanto em coletânea de livros, é raríssimo acontecer dela acertar do começo ao fim, dela ser boa do começo ao fim. Mas essa daqui viu, gente? Tanto nos roteiros, que são incríveis, quanto nas artes, que são espetaculares também. Primeiro eu quero mostrar a edição pra vocês. Ela é em capa dura e ela tem jacket, gente. Olha pra você ver que chique. Ela tem jacket. Vocês veem então aqui a jacket tem o título. Aí você abre e é só a arte na capa. Olha pra vocês verem que linda, gente, essa arte. Tá perfeita. Olha aqui o verso. E nós vamos ter aqui então Carmen Parma, que eu vou contar aqui quantas histórias tem.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai ter aqui 8 histórias que são baseadas na obra do Edgar Allan Poe, ou então na vida dele. Então você vai ter alguns fatos aqui e ali que são tirados dos contos dele, ou que são tirados da própria vivência que o Edgar Allan Poe teve, que vamos combinar que é bem tensa, né? E aqui então a gente vai ter as seguintes histórias. A primeira, Smile Away, que é o roteiro de Dana Guedes e a arte do Eric Pasqua. Que, gente, essa história é incrível, é muito boa. Aqui a gente vai ter, então, inspiração no conto Berenice. A gente tem o nosso personagem principal, que eu esqueci o nome dele, eu acho que é Eduardo. Eu acho que é isso, Eduardo. E esse Eduardo, ele tem uma peculiaridade, desde pequenininho. Ele é simplesmente obcecado por dentes. Obcecado, obcecado mesmo. A cena inicial dele no enterro da avó dele, que cria ele. Ele é criado pela avó dele. E a cena inicial, então, que ele, nos pés do caixão dela, rouba a dentadura dela e guarda pra ele como se fosse um tesouro mórbido e macabro, é muito sinistra, gente. Olhem pra vocês verem essa arte, que perfeita, gente. E a história vai seguir, então, a vida do Eduardo e essa obsessão sinistra que ele tem por dentes. Ele vai fazendo, então, um tratamento mental para poder se livrar disso. E eis que ele, já jovem, adulto, conhece a, como que é o nome da bendita? Helenice. Essa moça bonita aqui. E ele tem um romance tórrido com ela e tudo mais. E pensa que se livrou, então, desse bendito, dessa obsessão por dentes. Mas não é tão fácil assim. A gente está falando de uma história de terror. A gente está falando de uma história baseada em Edgar Allan Poe. O buraco é mais embaixo. E eu não conto mais nada, porque é uma coletânea, gente, é um conto. Mas é perfeito, é violento, é sangrento, é incrível, é incrível, é incrível. Depois temos Fortuna Tóxica, que é o roteiro do Murilo Zibete e a arte do Éder Santos. Depois a gente tem outra que eu gostei muito, que se chama A Queda do Gene de Usher, roteiro do Antônio Tadeu e arte de Ioannis Fiore. E outra história perfeita também. Como vocês podem reparar então no título, né? Ela tem inspiração no conto A Queda da Casa de Usher, que cá entre nós é o meu conto favorito do Edgar Allan Poe. Eu acho ele incrível. E nós vamos ter aqui então o nosso protagonista, que ele está chegando em uma casa gigantesca. Essa casa fica em uma pequena ilha. E ele tá chegando nessa casa então, porque o amigo dele que mora nessa casa chamou ele. Eles ambos são geneticistas. E esse amigo dele chamou ele então para poder ajudar ele em um experimento, em uma pesquisa genética que vai salvar então a vida da irmã do dono dessa casa, que ela tá muito doente, ela não fala mais, ela tá entrevada na cama, ela tá nas últimas. E essa pesquisa genética é com base para poder desenvolver uma cura para essa doença dela. Só que, como a gente sabe, a história vai pro lado negativo, é uma história de terror, né, gente? E a bendita da moça vai morrer. E eles vão pegar ela e colocar ela, então, no frigorífico, na câmara lá, gelada lá, para poder preservar o corpo dela. Porque tá acontecendo uma tempestade gigantesca, vocês podem ver aqui, que impede que qualquer um chegue na ilha ou saia da ilha. Então eles guardam o corpo dela para poder fazer, então, um funeral quando for possível levar ela para o continente. Mas a história vai mais embaixo do buraco, porque o trem começa a ficar feio. Você vai ter, então, visões esquisitas acontecendo na casa. Você não sabe se a casa é mal assombrada, se é a loucura do personagem principal. Você não sabe se ele tá trabalhando demais, então ele tá ficando muito exausto e tá vendo coisas. E o dono da casa começa a ficar perturbado com alguma coisa que ele começa a escutar. E a história vai seguindo em frente até o seu final derradeiro, que é surpreendente. Eu não vou mostrar aqui, mas quem já leu Edgar Allan Poe sabe o que pode esperar daí. Mas tem uma revelação maior por trás disso. Tem um quê científico aí que, nossa gente, é muito boa essa história, é incrível, é muito bem escrita, muito bem desenhada, a ilustração, a arte é perfeita também, e é um dos contos que eu mais gostei também, viu? Outro conto que eu gostei muito é esse aqui, In Articulo Mortis. Olha, meu latim tá bom, hein? Ela foi roteirizada pela Larissa Palmieri e
ilustrada pela Mar Matiasi. Eu fico tão orgulhoso quando eu vejo assim artistas mulheres no meio dos quadrinhos, porque geralmente o quadrinho é um meio dominado muito por homens, né? Mas quando você vê mulheres nesse meio, eu fico tão, sabe? Fico tão empolgado. E elas fizeram uma história fantástica que é inspirada, então, no conto do enterro prematuro, que é quando o homem vai, o do Edgar Allan Poe, né? Que o homem é enterrado prematuramente porque ele ficou com o corpo totalmente paralisado, mas ele tá vivo. E essa história é levemente inspirada nesse fato em específico, né? Do corpo paralisado e morto e tudo mais. E também tem bastante inspiração em como que chama? Os fatos do caso do Senhor Valdemar, que é aquele onde um médico hipnotiza o Senhor Valdemar, que está à beira da morte, e o corpo dele fica naquilo, entre a vida e a morte, a alma presa ali dentro. E essa história vai contar, então, a história do nosso protagonista, um mágico, que eu esqueci o nome dele, e eu acabei de ler essa HQ, gente. E esse mágico tem essa moça como assistente de palco, e ela também é namorada dele. Eles são amantes tórridos e tudo mais. Acontece então que tem um acidente terrível de carro e essa moça vai parar na cama. Aqui o acidente de carro. E ela vai parar entrevada na cama. Tem uma perna amputada e fica toda entrevada. E acontece que esse cara, sempre que fazia suas mágicas, ele hipnotizava ela e ela era totalmente suscetível às hipnoses dele. Ela apagava completamente. E ele resolve então, quando ela está prestes a morrer, hipnotizar ela para não perder a alma dela. E acontece que a alma dela fica presa no corpo morto dela. E a história vai seguir em frente a partir daí. Gente, povo do céu, nossa, é angustiante essa história. Como eu disse também, o roteiro é incrível, é muito bem construído. As ilustrações, nossa, gente, quando o corpo dela vai apodrecendo, morto e tudo mais. Tem uma terceira personagem aqui que vai entrar na história para poder investigar o que está acontecendo. Nossa, é muito, muito, muito boa, gente. Muito boa essa história. A próxima história se chama Santo Sepulcro. É o roteiro, então, do Ayrton Marinho e ilustrações do Lucas Tilley. Depois nós temos o insólito caso de Vossa Excelência Deputado Mendes. Nome comprido. E roteiro do Gabriel Correia e ilustrações do Eba Lima. Essa aqui é muito boa também, muito tensa, muito gore, muito nojenta. Nossa senhora, povo do céu, que história é essa, viu? E vocês podem sentir, a partir dessa página aqui, o estilo de ilustração do autor, do artista. E o roteirista segue esse estilo cru de ilustração também, porque a história também é nojenta. A gente vai ter que então, esse deputado Menezes, que é um cara podre, gente, ele é podre. É o Rakan aqui. Ele é podre do pior sentido da palavra. Ele é corrupto, ele é viciado em sexo, do mais depravado nível possível. Ele é nojento assim no quesito assiduidade, sabe? Ele não é assiado nem um pouco. Ele não tem ídole boa nem um pouquinho. Só que acontece que o corpo dele, um certo dia, após uma noite gigantesca, um bacanal, uma orgia gigantesca na casa dele, ele trava no chão. Ele não consegue se levantar de forma nenhuma. O corpo dele está travado no chão. E acontece que a história vai seguir em frente porque em meio àquele caos que a casa dele tá, aquela nojeira que a casa dele tá, insetos começam a subir no corpo dele e rastejar em cima dele. Vocês podem ver essa cena em específico aqui, gente. E esses insetos começam a rastejar em cima dele e começam a adentrar dentro dele. E eu paro de contar a história por aqui porque ela é bem curta, mas ela é visceral. O final é gore ao extremo. Gente, que conto escabroso. É muito bom. Depois nós temos a história Carmo Parmo, que eu vou ler aqui. Murder, que é o roteiro do Alexei Dodsworth e a arte do Flávio L. Maravilha. E por fim, a última história do livro, que é a minha favorita disparada, eu achei ela incrível, chama Butim, que é o roteiro então do Rafael Fernandes e a arte do Thiago Palma. Gente, essa daqui temos então mais uma história inspirada no caso do conto
enterro prematuro. A gente tem mais uma vez então um corpo que fica travado após a sua morte ou impossível morte e não consegue destravar. E nós vamos ter aqui a história então desse senhor. É um senhor velhinho que tem a sua família totalmente brigada com ele. Ele é muito rico. Somente uma sobrinha distante, somente uma sobrinha toma conta dele. E esse senhor é encontrado morto em sua casa, no seu apartamento. A polícia vai lá, então, faz todo o seu trabalho e tudo mais. E a história vai seguir em frente com a gente vendo tudo o que está acontecendo do ponto de vista do morto. Então a gente vai ter ele sendo levado para o IML, a gente vai ter a autópsia dele, então. A gente vai ter o funeral dele. Gente, a autópsia dele é muito tensa, gente. A gente vai ter o funeral dele então, e ele vendo toda a família ao redor, chorando e tudo mais. E vai ter também a investigação policial do que está acontecendo, tipo, quem matou ele? Só que ele tá morto, claro, o corpo dele tá morto, mas a consciência dele ainda tá dentro do corpo. Então ele tá vendo tudo. E a história vai desenrolar então a partir disso, ele tentando também descobrir junto com a polícia, através dos relatos ao redor dele, quem foi que matou ele. E o final é chocante, gente. Olha aqui essa cena da moça do necrotério maquiando o corpo dele, para ele poder ficar apresentável pro enterro. Gente, o final é chocante, é incrível. Aqui a gente tem então uma cena panorâmica, grandona, né, de página inteira, do funeral dele. Gente, é incrível, é fenomenal. É a minha história favorita do livro, é perfeita. Com certeza é uma HQ que eu vou levar pro resto da minha vida, que eu vou estar sempre lendo e relendo. E eu considero como uma das melhores HQs que eu já li na minha vida, com toda certeza. O Rafael Fernandes escolheu só coisa boa, só conto bom para essa edição. Até os que eu não mencionei são excelentes também. Eu não mencionei eles porque eles não foram tanto destaque quanto os que eu mencionei, mas eles também são ótimos. E aqui você vai ter uma infinita variedade de histórias, uma infinita variedade de homenagens a Edgar Allan Poe e uma edição muito bonita, histórias incríveis, ilustrações perfeitas, e com certeza a gente vai agradar todo mundo. Até você que não é fã de Edgar Allan Poe, com certeza vai amar isso daqui, porque embora tenha homenagem ao Poe, também vai ter o toque de cada roteirista e de cada artista. Então você vai ter uma visão diferente, uma visão bastante particular da história de terror que você está lendo aqui no momento. Então, gente, olha, é uma baita dica, viu? É um baita livro, com certeza todo mundo tem que ler isso aqui. Então, povo, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu sou um apaixonado por Edgar Allan Poe, e quando eu vejo obras tão magníficas assim, homenageando o nosso grande mestre do terror, eu fico muito entusiasmado. Então eu recomendo demais. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, povo.